Outro posicionamento é sobre, que nessa mesma fala, você também fala sobre o público LGBTQIA+. Qual é a tua visão real sobre isso? Porque o pastor Ricardo Gondim, que a gente citou agora há pouco, se posicionou abertamente, abrindo a igreja, dizendo que a igreja agora dele é inclusiva e que vai aceitar gays e tudo mais. Não necessariamente que eles tenham que mudar a opção sexual ou deixar de ser gays, ou deixar de, enfim, prática homossexual e tudo mais. Então lá agora pode. A sua igreja caminha para isso, Ed? Não. A minha igreja não. A minha igreja, ela precisa conversar e debater e discutir e aprovar em assembleia. A IBAB, ela não é uma igreja guiada pela fala do seu pastor presidente. Nós somos uma igreja batista. Quando eu abri essa discussão na comunidade, teve o apedrejamento contra mim e teve uma angústia, uma inquietação e uma celeuma dentro da comunidade. Eu falei, não é hora de eu discutir isso. Não está na hora de discutir isso. A comunidade tem que discutir. Agora, o que eu penso dos LGBTs é que se eles se convertem, eles são meus irmãos. Claro. Ponto. Ninguém vai pro céu porque é hétero. Ninguém vai pro inferno porque é gay. Não é esse o critério de salvação. É Jesus, é o sangue de Jesus, é a nossa experiência com Jesus. Agora, a nossa condição histórica, a nossa luta contra a carne, a nossa luta contra a nossa condição humana é outra conversa. A igreja tá cheia de gente que veio de experiências assim, se converteram e são os nossos irmãos, ok. E muitas pessoas na IBAB hoje, na nossa comunidade, são homossexuais ou homoafetivas, têm relacionamentos homossexuais e homoafetivos, frequentam a comunidade e é o tempo delas, elas vão decidir o que elas vão fazer com a vida delas. Mas hoje a igreja não é inclusiva. A IBAB não é uma igreja inclusiva nem afirmativa. Ela vai... Mas ela é... Na sua estrutura, ela e aí é muito interessante, porque eu apanho dos progressistas que dizem que eu sou um progressista fake e apanho dos conservadores porque dizem que eu sou um progressista liberal. Mas eu não posso andar senão à luz da minha consciência e do meu respeito à comunidade. Porque eu tenho tanto na IBAB uma ovelha que diz eu sou homossexual, eu sou homoafetiva e os meus pais não me compreendem. Pastor, tenha paciência com meu pai, com a minha mãe. Tô aqui o tempo todo. E ao mesmo tempo eu tenho... E outra, não é assim, lembra que eu tô lá há 35 anos, né? Eu vi essa pessoa com 5 anos de idade, com 4 anos de idade, com 12 anos. Eu vi essa pessoa adolescente. E hoje é um adulto. Com 30 anos de idade. Né? Então, eu conheço essa família há 20 anos. Não foi ontem. E houve uma época, César, em que as pessoas envolvidas com drogas, as pessoas homoafetivas, as pessoas no segundo, terceiro casamento, elas eram do mundo. Hoje são os nossos filhos. São os filhos dos pastores que são homoafetivos. Que são jogados para fora de casa, que são massacrados para não macular a reputação ministerial dos seus pais. Eles vão para onde? Eles vão para a Bethesda do Ricardo. Eles vão para a IBAB. Por quê? Porque a nossa preocupação reputacional está acima do nosso cuidado para com as pessoas que nós amamos. Inclusive os nossos próprios filhos. Quer dizer, isso é mais escandaloso e mais pecaminoso do que a condição homoafetiva, então, se é que ela é. Então vamos lá, ok. Mas se converter... como é que eu vou formular isso? Aceitar Jesus... Tipo, você disse, a pessoa, ela aceita Cristo, tal, é meu irmão. Tudo bem, mas aceitar Jesus, aceitar Cristo, não é exatamente se converter, né? Porque se converter é, dentre outras coisas, abandonar o pecado, abandonar a prática. Se a igreja entende que ela não é uma igreja inclusiva, então essas pessoas não são exatamente irmãos. Ela está dentro daquele quadro de frequentadores. Seria isso? Não, elas são irmãos, só não são membros. Elas são irmãos. Então elas participam da ceia e tudo mais. Se elas estenderem a mão para a ceia, eu não vou retirar. Eu não vou dizer, você pode, você não pode. Cada um examine-se a si mesmo. E elas podem ter cargos ministeriais na sua igreja? Não, elas podem ter atividade voluntária, mas cargos representativos, oficiais da comunidade, não. Não, entendi. Não. Então, veja que essa minha fala, ela pode ser tanto criticada por quem é conservador e diz que a IBAB é uma igreja liberal, quanto pelos nossos irmãos homoafetivos que vão dizer que eu estou sendo homofóbico, ou que a igreja é homofóbica. Esse é o mundo que nós vivemos. E nós não podemos fingir que isso não está acontecendo. E a minha preocupação é muito mais... a minha preocupação é pastoral, né? Eu não quero discutir teologia. Assim como você, eu já li o que eu podia sobre teologia de homossexualidade ou homoafetividade, os textos do Novo Testamento. Eu não consigo mais ver como eu via lá atrás. Eu não consigo dar passos que alguns irmãos já foram muito mais adiante do que eu. Mas eu não tenho como não estender a mão da comunhão e abrir os braços de fraternidade, de acolhimento e dizer, vocês são os meus irmãos, bem-vindos à comunidade. Não tenho mais como. Bom, aí nesse caso a gente pensa diferente. Mas ok. Eu entendo. Eu entendi que você
mesmo não sendo uma igreja inclusiva, tem que ser uma igreja que Então, abraça e que recebe. Mas eu vou dar um outro exemplo para você, César. Eu fui num grupo pequeno da nossa igreja, no meio dessa celeuma, e eles queriam que eu dissesse que a igreja não é inclusiva. Aí eu falei, não vou dizer. Não vou dizer porque eu acabei de fazer um sermão que eu abri as portas e os braços para receber a comunidade LGBTs. Agora eu vou lá fechar a porta? Não vou. Aí eu fui num pequeno grupo da igreja que não gostou e tal, eu fui lá esclarecer. Aí uma senhora disse assim, eu só quero um pastor que deixe claro qual é o que... deixe claro o pecado. Eu falei, qual o pecado? O pecado, por exemplo, dos seus filhos que viajam para o litoral, na casa de praia de vocês com as namoradas? Eu posso falar desse? O pecado da vida sexual ativa dos divorciados, descasados, viúvos da nossa comunidade? E promíscuos, né? Nesse sentido. O que eu posso deixar claro? O pecado de não registrar os funcionários que trabalham na sua casa? Eu posso deixar claro os pecados de sonegação do seu marido? Que pecados nós estamos falando? É só do gay que nós estamos falando? Deixa eu fazer eu tenho que obrigatoriamente fazer um intervalo aqui. Vai virar, a gente continua só pelo YouTube. E a gente tem mais uns